A paz do Senhor, adolescentes, glória a Deus por essa oportunidade, glória a Deus pela vida de vocês. Também quero agradecer a todos que têm assistido os nossos vídeos, a nossa escola dominical, aos nossos visitantes. Nós temos tido muitos visitantes, que o Senhor possa abençoar a vida de todos vocês, né? Neste domingo, possamos estar adorando ao Senhor, glorificando o nome do Senhor. Afinal, o Senhor tem nos ajudado, tem nos abençoado, e isso que é importante, né? Também quero aproveitar essa oportunidade para que os irmãos já possam estar se preparando, estarem com a sua revista, a sua Bíblia, caderno, lápis, tudo que você puder colocar para te auxiliar nesta lição. Nós vamos agora para a nossa quinta lição, amém? Abrir também essa oportunidade para a oferta, né? Nós temos esse tempo aqui, quero aproveitar para que a gente possa ofertar ao Senhor. Você já conhece, né? Ou pelo PicPay, ou pela conta da igreja, ou até mesmo pessoalmente, quando vocês assim puderem vir à igreja. Que o Senhor esteja abençoando. Vamos começar a nossa lição? Vamos orar para começar. Senhor, nós te agradecemos por esta rica oportunidade, ó Pai, de estarmos aqui em Tua presença, por, ó Pai, ouvirmos a Tua palavra, ó Pai, nesta manhã de domingo. O Senhor possa falar aos nossos corações, possa nos ajudar, derramar a Tua graça, a Tua misericórdia, ó Pai, nos lares, ó Pai. Então o Espírito Santo agora possa entrar em cada lar, Senhor, falar ao coração de cada pessoa. Somos necessitados de ouvir a Tua palavra, Senhor, de ouvir a Tua voz. Somos necessitados de Ti. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, pelos nossos adolescentes, ó Pai, pela EBD, por todos que estão envolvidos, ó Pai, na EBD. Que o Senhor derrame a Tua graça e a Tua misericórdia, ó Pai, em cada família. Em nome de Jesus. Amém. Adolescentes, hoje nós vamos estudar a quinta lição, que tem por título Ame a Deus e ame o próximo. O nosso textuário está em João 15, 12. Vamos ler? Pode acompanhar na revista. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Vamos ler novamente? O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. João 15, 12. O nosso primeiro tópico, Jesus e a lei de Deus. O que é lei? Lei é a prescrição escrita que emana da autoridade soberana de uma dada sociedade e impõe a todos os indivíduos a obrigação de submeter-se a ela sob pena de sanções. Na Bíblia, irmãos, quando nós falamos de lei, nós estamos nos referindo, geralmente se refere, aos 5 primeiros livros da Bíblia. Vocês sabem quais são? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Estes são os livros da lei, o Pentateuco. A autoria desses livros é dada a Moisés e, por isso, a lei é chamada de lei de Deus ou lei mosaica. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. E aí, se vocês quiserem já respondendo, os visitantes também podem responder se quiserem. O que vocês acham? Cristo, ele veio negar a lei ou ele veio cumprir a lei? Vocês podem ir respondendo aí no chat. Nós temos observado os alunos, muitos alunos têm participado conosco no chat. Então você pode responder, Cristo, ele veio negar a lei ou ele veio cumprir a lei? Amém? Vamos acompanhar na revista? Pode abrir a revista aí para a gente acompanhar a leitura. No Antigo Testamento, por causa do pecado, o homem apenas podia se relacionar com Deus por meio da lei. Sem ela,
os homens logo começavam a fazer coisas erradas e a pecar ainda mais. Então o povo procurava seguir a lei, muitas vezes em seus menores detalhes. Segundo Paulo, a lei conduziu o homem em segurança até que Cristo finalmente viesse à Terra para cumprir o seu propósito de salvar a humanidade e permitir que ela pudesse novamente ter acesso ao Pai. Gálatas 3, 23 a 25. Antes que viesse esta fé, estávamos sob a custódia da lei. Nela, encerrados até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. O pecado, irmãos, sempre irá distanciar o homem de Deus. A lei era uma forma de fazer com que o homem pudesse achegar a Deus novamente. Olha só que interessante. A lei era para... Deus criou a lei, né? Deu a lei a Moisés para que o homem não pudesse se achegar a Deus, pudesse ter um parâmetro para se achegar a Deus e ele pudesse reconhecer o seu pecado, né? Então, até a chegada de Cristo, o homem vivia na dependência total da lei para se relacionar com Deus. Jesus se torna o Cordeiro Santo que foi morto em nosso lugar, o sacrifício perfeito. Então, olha só, a lei, ela foi importante para o homem, mas com a chegada de Cristo, então, começa a mostrar que a lei deveria ser cumprida em sua totalidade. Jesus, ele não negou a lei. Pelo contrário, ele cumpriu de forma perfeita em sua totalidade. Mateus 5, versos 17 e 20. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, mas vim abrogar para cumprir, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor do reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Jesus, ele cumpriu toda a lei de Deus. Você sabe por quê? Jesus cumpriu toda a lei de Deus? Porque ele fazia a vontade do Pai. Olha só, irmãos. Muitas pessoas cumpriam a lei externamente, ou seja, elas tinham ali o que a lei dizia para fazer e eles faziam, mas muitas vezes não reconheciam o seu pecado. A lei de Deus que foi dada a Moisés, era para que o homem reconhecesse o seu pecado. Então, mas como ela era algo externo, muitas vezes os homens cumpriam a lei, mas o seu coração não estava arrependido dos seus pecados. Cristo, ele nos deu uma nova aliança, porque ele cumpriu a lei
de todo o seu coração, né? Ele cumpriu a lei de forma total na vida de Cristo. Ele estava mostrando ao povo que a lei deveria ser cumprida de uma forma não externamente, mas primeiro nos corações, internamente, mas depois externamente. Jeremias 31, capítulo 31, versos 31 a 34. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Porque lhes perdoarei a sua maldade, glória a Deus, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Esta é a nova aliança. Não mais uma aliança, adolescentes, externa, aonde as pessoas cumpriam a lei por medo das sanções. Mas na nova aliança, que é feita com o povo, Jesus mostra aos homens que devemos amar a Deus de todo o nosso coração. Jesus, ele fala isto. Nós podemos citar também a passagem que quando Cristo encontra a samaritana, para a gente entender um pouco melhor essa questão. Jesus disse à mulher, creia no que eu digo, e chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação ela vem dos judeus. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito e por isso os que adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Ou seja, Deus quer que nós o adoremos em espírito e em verdade. Deus quer que a lei dele esteja no nosso coração. A vontade de obedecer ao Pai, de fazer aquilo que o Pai quer, que Deus quer, esteja no nosso coração, não seja algo externo, algo que nós façamos e as pessoas estão vendo nós fazemos, mas na verdade nós não queríamos fazer. Ou algo que nós façamos e a gente não entende por que está fazendo, apenas está fazendo porque nos pediram. Nós adoramos ao Senhor porque amamos a Deus. Nós adoramos ao Senhor porque entendemos todas as misericórdias que Ele tem tido com a gente, conosco. Então, para adorar ao Senhor, precisa ser em espírito e em verdade. E ele diz assim, que eles não entendiam os samaritanos, e nem os judeus, mas que Deus estava procurando esses adoradores, que agora não era mais necessário, não era só necessário a lei, mas sim também a adoração vinda do coração, a transformação vinda do coração, o arrependimento de pecados vindo do coração, da transformação do coração, porque a lei foi para isso, irmãos. A lei, quando começou lá com Moisés, depois que eles saíram do Egito,
era para que o homem se arrependesse do pecado, por causa da natureza pecaminosa, para que o homem reconhecesse que ele de todo o seu pecado e se arrependesse dele. Então a lei ela conduziu o homem até Cristo. Cristo sendo o sacrifício perfeito, nós estamos recapitulando, Cristo sendo o sacrifício perfeito, morrendo, né, o Cordeiro Santo, morrendo em nosso lugar, nós não precisaríamos mais agora matar o Cordeiro, né, com o sangue do Cordeiro. Nós agora entenderíamos que a lei, que Deus, que nós teríamos que nos arrepender de todo o nosso coração e não cometer mais o pecado e não viver uma vida apenas de aparência, uma vida externa, mas sim procurarmos através de Deus uma transformação interna. Nós temos que lembrar, olha, de Caim e Abel, né? Né? Abel, ele ofereceu ali uma oferta ao Senhor e Caim também ofereceu uma oferta ao Senhor. Mas a Bíblia fala que Deus se agradou de Abel e de sua oferta e que Deus não se agradou de Caim e de sua oferta. Por que que não se agradou de Caim e por que que se agradou de Abel? Porque ele conhece os corações. Caim depois mata Abel por inveja. Então, o primeiro homicídio. Caim, ele não tinha um coração convertido a Deus. Então, Deus não se agradou da oferta de Caim. Deus sabia. Abel não sabia que a oferta de Caim, que Caim tinha esses desejos, essa inveja dele. Tinha o pecado sendo cultivado no coração. Abel não sabia. Mas Deus sabia que no coração de Caim morava o pecado. Então Deus não se agradou da oferta de Caim. Precisamos entender isso. Deus precisa se agradar de nós. Nós precisamos de Deus. Para que Deus possa aceitar a nossa adoração, aceitar as nossas vidas, nós precisamos pedir a Deus uma mudança interna. Nós precisamos fazer as coisas para Deus com amor, com vontade, porque nós entendemos que nosso Deus é poderoso, é amoroso, é grandioso, tem tido misericórdia de nós. Olha quantas pessoas precisam da gente, precisam de Deus e às vezes não reconhecem isso. Nós temos que reconhecer como Deus é poderoso, como Deus é misericordioso em nossas vidas e amá-lo e adorá-lo. Não vivendo uma vida externa, mas entendendo a necessidade de adorar ao Senhor, de amar a Deus. Olha que interessante, né? Nós estamos agora na escola dominical, começou às 9 horas da manhã, né? Com a aula dos adultos. Que maravilha é estudar a palavra de Deus. Temos que ser gratos a Deus por isso e adorá-lo, aproveitar esse domingo para adorar ao Senhor, que estamos todos em casa, que estamos todos em condições de adorar ao Senhor. Quantas pessoas, às vezes, não têm esse tempo, não têm esse espaço que nós temos, muitas vezes, para adorar o Senhor, não tem uma igreja com uma estrutura dessa de levar a palavra de Deus até os lares daqueles que não podem ainda sair de casa. Nós temos que dar valor a isso, amar a Deus, porque a palavra de Deus em nenhum momento ela deixou de entrar nos lares, mesmo com a pandemia, a palavra de Deus entrou nos lares. Então, para que a gente possa cultuar a Deus, aprender de Deus e adorá-lo e amá-lo. Não porque existe algo externo que precisa ser mostrado para outras pessoas, mas porque nós amamos a Deus. Aproveitando, vamos passar para o nosso segundo tópico, o amor a Deus. Eu vou fazer mais uma pergunta a você. Você ama a Deus?
Você, adolescente, que tem nos ouvido, ou você, visitante, você ama a Deus? Vocês já pararam para pensar nisso? Se você realmente ama a Deus? Vamos ler em Marcos 12, capítulo 12, versos 28 a 34. Página 181 da Bíblia McCheyne. Marcos 12, versos 28 a 34. Página 181. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. E aproximando-se um dos escribas que os tinha ouvido disputar, sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E o escriba lhe disse: muito bem, mestre, e com verdade dissestes que há um só Deus, e que não há outro além dele. O que amá-lo de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a alma, e de todas as forças, é amar o próximo como a si mesmo. É mais do que todos os holocaustos, olha só, irmãos, e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: não estais longe do reino de Deus. E já ninguém ousava lhe perguntar mais nada. Como devemos fazer para amar a Deus? Primeiro, a primeira coisa que nós devemos fazer é conhecer a Deus. Ninguém ama a quem não conhece. Os seus pais, adolescentes, antes de se casarem, eles precisaram se conhecer. Eles precisaram saber onde cada um morava, como viviam, e precisaram se encontrar algumas vezes e falar um com o outro. É preciso conhecer a Deus. Nós precisamos conhecer a Deus. Oséias 6,3. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Não certo, tão certo como nasce o sol, ele aparecerá e virá para nós como a chuva de inverno e como as chuvas de primavera que regam a terra. Por que então, adolescentes, nós temos falhado em amar a Deus? Porque a resposta é simples. Porque nós não o conhecemos. Por quê? Quem ama a Deus, ama a sua palavra. Na nossa igreja, nós temos o devocional McCheyne, que é a Bíblia que nós usamos para fazer o nosso devocional diário. Mas nós devemos ler a Bíblia não porque alguém está pedindo para a gente fazer ou porque o pastor pediu. Nós devemos ler a Bíblia porque nós devemos amar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vai nos ajudar em todos os momentos da nossa vida. E a palavra de Deus, ela é como se Deus estivesse falando conosco. Então, para conhecer a Deus, precisa ler a palavra de Deus. Quem ama a Deus, adolescentes, ama a sua igreja. Quantas pessoas, às vezes, sentem dificuldade, olha só, de ouvir a palavra de Deus nos cultos online, na IBD, ainda estão tendo dificuldade. Então, nós precisamos amar a sua igreja. Quem ama a Deus procura se santificar.
Olha que o salmista vai dizer no Salmos 42, versículos 1, página 468. Vamos abrir aqui. É muito interessante que o salmista nos ensina. Assim, Salmo 42, versículo 1. Assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Olha só, Davi, ele está se comparando a um cervo. O que é um cervo? Um cervo é um animal muito magro, é um animal frágil e é um animal que quando ele fica longe da água, ele fica desesperado para beber a água, né? É interessante que o rei Davi ele escolheu este animal por vários motivos, né? Poderia escolher do outro animal, mas ele escolheu o cervo por quê? O cervo, ele é um animal que quando ele está com muita sede, ele começa a soltar, né, um cheiro que atrai predadores. O salmista, ele está dizendo o seguinte, que ele depende totalmente de Deus. Assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Ele está dizendo, olha, eu preciso de Deus, senão eu vou morrer. Eu preciso de Deus, porque Deus é tudo para mim. O salmista está nos ensinando que aí é desta forma que nós temos que buscar a Deus com todas as nossas forças. Como um animal, né, como uma pessoa precisa de beber água. Você já deve ter ficado um tempo sem beber água e você sabe como a sede vem e a gente só para, né, só sossega quando consegue beber água. Assim temos que ser nós temos que ter vontade de buscar a Deus, nós temos que acordar pela manhã, ter sede de Deus, ter vontade de ler a palavra de Deus, de buscar a Deus na sua igreja, de ouvir a palavra de Deus, de ouvir os louvores, cantar os louvores ao Senhor, de tudo que representa Deus para nós, para que a gente possa sentir a sua presença, possa ser guiado por Ele. Então, olha só, nós precisamos amar a Deus. E como então nós vamos amar a Deus? Lucas 4:4, Jesus lhe respondeu, dizendo, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Ou seja, nós dependemos da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela irá nos santificar, porque Deus, ele é santo. E para nos relacionarmos com Deus, nós devemos nos santificar. João capítulo 17, verso 17. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Provérbios, olha só, alunos, Provérbios 30, verso 5. Toda a palavra de Deus é pura, escudo e para os que confiam nele. Salmo 119, 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Olha que maravilha, irmãos. Então, a palavra de Deus entrando em nossos corações, nós vamos nos afastar do pecado e assim, consecutivamente, nos relacionarmos com Deus, termos uma relação íntima com Deus, sermos amigos de Deus. Como que a palavra pode nos ajudar? Olha que maravilha, nós temos a palavra de Deus nas nossas casas. Elas estão aí. Deus, ele deixou a sua palavra para que nós mesmos pudéssemos relacionar com eles, pudéssemos nos santificar. Salmo 119, 9. Com que purifica o jovem o seu caminho?
observando-o conforme a tua palavra. Só podemos amar a Deus se renunciarmos o pecado. Deus não tem comunhão com o pecado. Deus não ama o pecado. Lucas 14, versos 33. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar tudo o que possui, não pode ser o meu discípulo. Vou repetir. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Temos que assumir esse desafio. Renunciar o mundo. Você, jovem adolescente, você que me assiste, você que é nosso visitante, preste bem atenção nisso. Nós devemos renunciar o mundo e as coisas que ele tem nos oferecido. Deus, ele deve ser o centro de nossas vidas. É necessário buscar o discernimento através da palavra de Deus e verificarmos aquilo que em nós tem desagradado a Ele. Olha só, irmãos. Com o passar do tempo, as coisas mudam. Na minha época, o mundo era diferente do de hoje. Por exemplo, hoje vocês têm a internet, que é muito falada, né? A gente fala muito sobre a internet, porque num clique se abre o mundo para vocês, né? Para nós todos que usamos a internet. Mas, em todo tempo, nós devemos usar a palavra de Deus. E com a palavra de Deus nós teremos discernimento de nos separarmos do mundo, deixar aquilo que desagrada a Deus, aquilo que não é bom para nós, aquilo que às vezes nós ouvimos e vemos. Por exemplo, quando nós chegamos a um grupo de amigos, de colegas, né, de escola, e ali eles estão falando algo que que desagrada a Deus. E nós temos que ter o discernimento de não ouvir e se retirar daquele lugar. Eles podem estar vendo coisas que não agradam a Deus. E nós, através da palavra de Deus, temos que ter o discernimento de não ver o que eles estão vendo. Por quê? Porque a palavra de Deus é que dá esse discernimento. As pessoas que não leem a palavra de Deus, elas não têm esse discernimento. A importância de amarmos a Deus está relacionada à importância que damos na leitura bíblica diária. E isso é fundamental para o nosso relacionamento com Deus. Ler a Bíblia e praticar o que está na Bíblia. Deus, ele deve estar em primeiro lugar em tudo que fazemos. Pole position, em primeira posição. Deus, ele deve estar em primeiro lugar nos seus estudos. Você já colocou os seus estudos, a situação que agora os alunos têm vivido por causa da pandemia, muitos não estão podendo, a maioria, né, não pode estudar. Você já colocou isso em oração ao Senhor, nos pés do Senhor? Você já orou a Deus para que Deus venha resolver essa questão da pandemia? Você muitas vezes não está podendo ir à escola, então você tem que colocar isso nas mãos de Deus. Senhor, me ajuda. Senhor, entre com providência. Você deve colocar isso nas mãos de Deus. E vocês também devem colocar os estudos de vocês nas futuras profissões, porque eu já conversei com muitos de vocês em sala de aula e cada um já pensa no que quer ser, no que vai fazer, a maioria de vocês.
O trabalho que vocês irão desempenhar no futuro, vocês têm que colocar em oração para que o Senhor vá abençoando e vá abrindo as portas. Ter comunhão com Deus, foi como eu falei lá no início, é se conhecer. Senhor, é isso que eu quero, eu gostaria de ter isso. Se for da tua vontade, se o Senhor assim desejar, me ajude. Coloque a sua vida na mão de Deus. Porque tudo que nós fazemos, Deus tem que estar em primeiro lugar. Na sua vida, em geral. Olha só o que está falando em Marcos 12, versos 30. Nós já lemos, mas eu vou ler de novo, para ficar bem gravado em nosso coração. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Então nós devemos amar a Deus, aqui está falando que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, toda a nossa alma, de todas as nossas forças. Isso quer dizer que você tem que amar a Deus com tudo isso e no futuro também. Você tem que colocar Deus em primeiro lugar agora, na sua vida, e Deus colocar Deus em primeiro lugar daqui a 10, 20, 30 anos, enquanto você viver. Deus tem que estar em todos os momentos da sua vida em primeiro lugar, na primeira posição. Assim é amar a Deus de todo o nosso coração, com todo o nosso ser, com toda a nossa alma, com toda a nossa força. E você, adolescente, está aprendendo isso agora nesta lição. Essa lição não pode passar agora desapercebida, não pode ser só mais uma lição nas nossas vidas, ela tem que ser um marco, um diferencial. Agora eu sei que eu devo amar a Deus com todas as minhas forças, e Ele tem que estar em primeiro lugar em tudo que eu faço. Toda vez que eu der um passo e Deus não estiver em primeiro lugar, eu não terei comunhão com Deus, e Deus não vai abençoar. Mas quando eu coloco Deus em primeiro lugar, tudo o que acontece comigo é para a honra e glória do Senhor Jesus. Tudo de bom foi Deus que deu, tudo de mal também, mas nós como cristãos, nós sabemos que o Senhor está sendo honrado, glorificado. Este é o momento, adolescente, que nós chegamos e que agora, passando desta lição, nós precisamos colocar isso em prática. Nós não podemos ser a mesma pessoa depois de uma lição dessa, depois de aprender que Deus deve estar em primeiro lugar em nossas vidas. Que o Senhor possa entrar em nossos corações, quebrantar os nossos corações, que essa semente que foi lançada agora frutifique, cresça e que a gente tenha uma mudança radical. Todos que podem ouvir esse vídeo possam entender isso. Amém? Vamos passar para o nosso terceiro tópico, o amor ao próximo. No Evangelho, o amor a Deus e ao próximo são indispensáveis. Em Lucas 10, 25 a 34, eu vou resumir, é a parábola do bom samaritano. 3 homens passam por um outro homem que foi espancado. Vocês conhecem a palavra do bom samaritano. E ele fica caído na beira da estrada, muito machucado, ele está debilitado, ele não pode se locomover, é muito triste a situação daquele homem. Então, 2 destes homens que passam por aquele lugar, são 3 homens, 2 estão passando, e eles tinham cargos sacerdotais, e eles não prestaram socorro. Mas o terceiro, que era samaritano, que os samaritanos e os judeus, eles tinham atritos, eles não se davam muito bem, eles tinham problemas, E esse terceiro homem, que é um samaritano, cuida deste homem caído na estrada, ferido, e leva ele para um local para ser melhor tratado, um local onde ele podia lavar aquelas feridas, tratar aquelas feridas com remédios. Interessante, irmãos, que ele paga todas as despesas deste tratamento, todas as despesas.
Jesus ele disse o seguinte no final dessa palavra, que nós devemos fazer como o bom samaritano. Nós gostamos muito de sermos justificados, né? Nós gostamos muito que façam justiça quando o caso é nosso, mas quando o caso é das outras pessoas, a gente não dá tanta importância. Jesus está dizendo o seguinte, que você deve amar o seu próximo como a ti mesmo, como a você mesmo. Tudo aquilo que você quer de bom, você deve querer para o seu próximo, para a pessoa, para o seu amigo, para o seu irmão, para o seu colega de sala de aula, para o seu irmão da sua igreja, para o seu vizinho. Você nunca deve desejar, em hipótese alguma, o mal a ninguém. Você nunca deve desejar que as pessoas não sejam abençoadas. Você deve, como cristão, orar pelos seus familiares para que eles sejam abençoados, pelos seus vizinhos, pelos seus amigos de escola. Você deve orar por todos aqueles que te cercam. Você deve pedir a Deus bênçãos e misericórdia sobre a vida deles, para que eles sejam abençoados. O importante, adolescentes, é que entendemos que não podemos dizer que amamos a Deus e não amamos o próximo. Porque essas coisas estão ligadas, são os dois maiores mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Nós devemos amar as pessoas. As pessoas, elas estão muitas vezes precisando de Deus e nós temos que levar esse Deus a eles. Nós já falamos isso em uma outra aula, mas é preciso despertar para isso. É preciso entender de que as pessoas têm necessitados disso. E às vezes elas estão ainda cegas e não estão, a palavra de Deus ainda não entrou no coração deles, eles não conseguem ver, mas é necessário que que nós levamos esse Deus maravilhoso, dizendo, olha, Deus pode te ajudar, para que eles possam ter entendimento, apresentar a eles a palavra de Deus, misericordiosa, bondosa, que traz todas as bênçãos do Senhor, que traz a nós um despertamento, um discernimento, para que Deus possa ajudá-los. Então, nós devemos sim fazer o bem o tempo todo, a todos, sem olhar a quem estamos fazendo, sem esperar a retribuição. Às vezes as pessoas têm ajudado outras, mas colocam, olha, eu estou ajudando fulano, eu estou ajudando aquela pessoa necessitada, mas não é assim. Nós devemos ajudar e ninguém precisa saber. Nós devemos ajudar e pedir ao Senhor, nos dar condição para ajudar mais pessoas. Muitas vezes as pessoas vão precisar de pão, nós temos que levar pão, mas muitas vezes elas vão precisar de pão da vida e nós temos que levar também o pão da vida. Nós temos que levar também o alimento espiritual para eles também. Você pode conversar com seus pais sobre pessoas que você conhece e chamar até mesmo seus pais para levar ali um pão, um alimento, mas também levar o pão da vida. A nossa igreja, ela faz visitas, né? Isso é importante, visitar as pessoas necessitadas. Você também, adolescente, pode agora entender que isso é a vontade de Deus, é um mandamento, amar ao próximo como a nós mesmos. Vamos passar para o nosso quarto tópico, que é também um grande desafio. Amar como Cristo nos amou. João 15, versos 2. Meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. É o mandamento, Jesus diz, né, completando o terceiro tópico, que nós temos que amar como Cristo nos amou. Aí vocês vão dizer assim, mas professor, Cristo morreu, eu vou ter que morrer por alguém? Será que eu
eu tenho essa coragem, tenho esse desprendimento de amar uma pessoa ao ponto de ajudá-la, ao ponto de se colocar no lugar dele. Amar não é como muitos têm dito, é como a palavra de Deus tem. Amar é se colocar no lugar do outro. Amar as pessoas não é só eu dizer que amo da boca para fora. Amar, eu ver a situação dele e me entristecer. Meu coração ficar triste com a situação, muitas vezes ruim, que meu irmão, que meu vizinho está passando. Então isso é se colocar no lugar do outro. Muitas vezes as pessoas têm visto a situação, às vezes as pessoas veem o outro passando uma situação ruim, triste, passando por dificuldade, por doenças na família, por dificuldades financeiras, e muitos têm vivido a vida como se nada importasse. Não, é com ele, não é comigo. Mas a Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz que nós temos que nos compadecer dessas pessoas, nós temos que se alegrar com o que se alegram, porque é o dia da alegria também. Há um dia da alegria, mas muitas vezes é o dia da tristeza. E nós temos que chorar com aqueles que choram. Chorar não é só chorar, abaixar e chorar, não, mas ir lá, falar com ele, com aqueles que estão sofrendo. Talvez você conheça alguém assim, eu não sei, mas talvez você vai conhecer alguém assim um dia. Você já entendeu que Cristo, Ele está dizendo que nós temos que amar como Ele nos amou, nos colocando no lugar. Cristo nos colocou no nosso lugar. Quem era para morrer éramos nós, mas nós podíamos. Como que nós íamos fazer? Mas Cristo morreu em nosso lugar. Existem pessoas que têm amado como Cristo amou. São os missionários. Os missionários, vocês já pensaram, a nossa igreja, nós oramos pela igreja perseguida e muitos missionários estão nessas igrejas perseguidas pelo mundo afora. Eles estão se colocando no lugar do outro. Eles estão vivendo uma vida, muitas vezes em perigo, para poder levar a palavra de Deus e ajudar outras pessoas. Isso é se colocar no lugar do outro. Muitos missionários deixaram a sua profissão, deixaram a sua terra natal, para ir para uma outra terra, muitas vezes, para ir para um outro lugar e ali falar da palavra de Deus, ali também ajudar aquelas pessoas, porque a palavra de Deus ela ajuda, ela dá entendimento, ela dá sabedoria. As pessoas que viviam no pecado saem do pecado, as pessoas que cometiam erro param de cometer os erros e começam a caminhar. Então, muitos missionários, muitos pastores, muitos obreiros da casa do Senhor têm vivido isso, de colocar no lugar do outro. Que você possa pedir ao Senhor para que Deus possa falar ao seu coração e você entenda essa palavra de se colocar no lugar do outro. Existem pessoas próximas a nós que precisam disso, estão precisando de nossas ajudas, que nós possamos ser despertados para isso. O amor de Cristo, ele nos constrange. Amém? Eu quero falar só agora para a gente encerrar esta lição. Nós falamos sobre o amor de Deus e como ele nos constrange, como amar a Deus é maravilhoso, que a palavra de Deus vai nos ajudar a conhecer melhor de Deus para que possamos nos afastar do pecado e assim temos maior comunhão com Deus. Mas, adolescentes, existe um lugar em que não tem o amor de Deus. A Bíblia fala que neste lugar há choro e ranger de dentes. E lá, infelizmente, não tem o amor de Deus. Lá tem a ira de Deus, é o inferno. Nesta manhã de domingo, eu não sei o que aconteceu com vocês durante a semana, ou qualquer pessoa que esteja ouvindo esta lição, essa escola dominical. Mas eu quero dizer a você que você pode pedir a Deus agora
para se arrepender dos seus pecados. Falar, Senhor, eu não tenho amado a Ti, eu não tenho lido a palavra de Deus. Talvez você que me ouça nunca ouviu a palavra de Deus, ou já ouviu a palavra de Deus, mas não tem praticado. Fale com Deus agora, neste encerramento dessa lição. Essa lição que fala do amor de Deus e como Ele nos constrange, como Ele nos transforma as nossas vidas. Para que a gente não venha perder a nossa vida. O Senhor tem, neste tempo de pandemia, tem levado a palavra de Deus de muitas formas às casas das pessoas. Muitas pessoas não podem sair de casa, mas a palavra de Deus não parou de ser falada, está entrando no seu lar agora. Como eu falei sobre a escola dominical, há uma equipe muito grande aqui da nossa igreja para que a palavra de Deus chegue até os lares. Como eu falei, nós começamos às 9 horas da manhã com a EBD, agora às 10 horas nós temos a escola dominical, a EBD dos adolescentes, né, também dos pré-adolescentes. E aí esses vídeos ficarão aqui no canal da igreja, você pode assisti-lo várias vezes, tudo para que a palavra de Deus chegue na sua casa, para que você conheça Deus, possa então amá-lo de verdade. E para que a gente não possa um dia encontrar com o Senhor e Ele falar que Ele não nos conhece. Porque o inferno, irmãos, há só choro e ranger de dentes. E Deus, Ele não quer que nós nós um dia possamos ir para lá. Ele quer que nós habitemos as mansões celestiais. E para isso nós precisamos nos afastar do pecado e conhecer mais de Deus. Amém? Que você possa fazer esta oração esta manhã, pedindo ao Senhor misericórdia, perdão dos pecados, e que possamos todos, depois desta lição, entendemos que o Senhor, Ele deve ser adorado e nós devemos nos santificar porque Deus é santo. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Senhor, obrigado porque o Senhor falou aos nossos corações. Transforma as nossas vidas, ó Pai. Não deixe, ó Pai, que nós venhamos, ó Pai, fazer as coisas externamente, mas que possamos fazer, ó Pai, para Deus, do nosso coração com todas as nossas forças, Senhor. Muda, Senhor, o entendimento, ó Pai, que o mundo tem nos dado e nos dê o entendimento que a palavra de Deus tem nos dado, que é amar a Deus sobre todas as coisas, porque Tu és o único Deus. O Senhor tem nos ajudado, o Teu amor é grandioso, Pai, e nós ficamos constrangidos, ó Pai, diante de tanto amor em nossas vidas, ó Pai, que possamos, ó Pai, que as famílias possam aproveitar este momento, aproveitar, Senhor Jesus, a palavra que foi ensinada e que está sendo ensinada, para que haja mudança, transformação e santificação. Abençoe as nossas vidas, abençoe este domingo, ó Pai, e os cultos da noite, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.